Sentado em posição de lótus, observo o sol nascente pintar o céu com tons de laranja e rosa. O ar fresco da manhã acaricia meu rosto, trazendo consigo o aroma suave de incenso e flores silvestres. Estou no topo de uma colina, com vista para o mosteiro que tem sido meu lar pelos últimos 20 anos. Meu nome é Tenzin, e esta é minha jornada como um monge budista na era moderna. Nem sempre fui um buscador da paz interior. Houve um tempo em que minha vida era um turbilhão de emoções descontroladas, ambições desenfreadas e um vazio que parecia impossível de preencher. Nasci em uma família de classe média em uma cidade grande e agitada. Meus pais eram pessoas boas, mas estavam sempre ocupados correndo atrás do sucesso material que acreditavam nos traria felicidade. Cresci acreditando que a felicidade estava nas coisas que eu poderia possuir, nas conquistas que poderia alcançar. Estudei arduamente, formei-me em uma universidade prestigiada e logo me vi preso na engrenagem corporativa, trabalhando longas horas em busca de promoções e aumentos salariais. No entanto, quanto mais eu conquistava, mais vazio me sentia. O estresse constante, a ansiedade permanente e a sensação de que algo crucial estava faltando em minha vida me levaram a um ponto de ruptura. Foi nesse momento de crise que encontrei o budismo. Lembro-me vividamente do dia em que entrei em uma pequena livraria, buscando algo, qualquer coisa, que pudesse aliviar minha angústia. Meus olhos pousaram em um livro simples, com uma capa que mostrava um monge sorrindo serenamente. O título dizia: A Arte de Viver, Ensinamentos Budistas para o Mundo Moderno. Aquele livro foi minha primeira introdução aos ensinamentos do Buda e mudou completamente minha perspectiva de vida. Aprendi sobre os 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo, conceitos que pareciam tão simples e, ao mesmo tempo, profundamente transformadores. A primeira nobre verdade, a existência do sofrimento, dukkha, ressoou fortemente em mim. Percebi que minha busca incessante por satisfação, através de conquistas externas, era, na verdade, a fonte do meu sofrimento. A segunda nobre verdade, a origem do sofrimento, me fez entender que meus desejos e apegos estavam na raiz de minha insatisfação. Fascinado por esses ensinamentos, comecei a frequentar um centro de meditação local. Foi lá que aprendi os fundamentos da prática de mindfulness, ou atenção plena. No início achei extremamente difícil sentar em silêncio e observar minha respiração. Minha mente saltava de pensamento em pensamento como um macaco inquieto. Mas com prática e paciência, comecei a notar mudanças sutis. Momentos de clareza e calma começaram a surgir em meio ao caos de meus pensamentos. Lentamente, aprendi a observar meus pensamentos e emoções sem me identificar completamente com eles. Um dia, durante uma sessão de meditação particularmente desafiadora, tive uma experiência que mudou tudo. Estava lutando contra pensamentos de ansiedade sobre um grande projeto no trabalho, quando de repente, como se uma cortina tivesse sido levantada, vi com clareza cristalina a natureza transitória de meus pensamentos e preocupações. Naquele momento, experimentei uma paz profunda que nunca havia conhecido antes. Percebi que meus pensamentos eram como nuvens passando pelo céu de minha consciência. Eu podia observá-los sem me deixar levar por eles. Esta compreensão da impermanência de todas as coisas, incluindo nossos estados mentais, é um dos princípios fundamentais do budismo. Inspirado por essa experiência, comecei a aplicar a prática de mindfulness em todos os aspectos da minha vida. No trabalho, em vez de me estressar com prazos e expectativas, aprendi a manter a calma e focar no momento presente. Nas relações pessoais, comecei a praticar a escuta atenta, realmente prestando atenção às pessoas ao meu redor sem julgar ou tentar controlar. Os resultados foram notáveis. Meu nível de estresse diminuiu significativamente, meus relacionamentos melhoraram e, pela primeira vez em anos, comecei a sentir uma sensação genuína de contentamento. No entanto, minha jornada estava apenas começando. Quanto mais eu praticava e estudava os ensinamentos budistas, mais eu percebia o quão profundos e transformadores eles poderiam ser. Comecei a questionar as escolhas que havia feito em minha vida
e a me perguntar se estava realmente vivendo de acordo com meus valores mais profundos. Foi nessa época que conheci o venerável Thich Nhat Hanh, um mestre zen vietnamita, durante um retiro de mindfulness. Suas palavras simples, mas profundas, tocaram meu coração de uma maneira que nunca esquecerei. A paz está em cada passo, ele disse. O aqui e o agora é o único momento em que a vida existe. Essas palavras reverberaram em mim, fazendo-me perceber que havia passado grande parte da minha vida preocupado com o futuro ou lamentando o passado, perdendo o único momento em que realmente podemos viver, o presente. Inspirado por seus ensinamentos, comecei a praticar a meditação caminhante, uma forma de meditação em movimento que envolve andar lentamente, com total consciência de cada passo. Esta prática me ensinou a trazer a atenção plena para as atividades cotidianas, transformando até mesmo as tarefas mais mundanas em oportunidades para cultivar a paz interior. À medida que aprofundava minha prática, comecei a perceber mudanças significativas em minha vida. O estresse no trabalho, que antes parecia insuportável, tornou-se mais administrável. Em vez de reagir automaticamente a situações difíceis, aprendi a fazer uma pausa, respirar e responder com mais calma e clareza. Meus relacionamentos também começaram a florescer. Ao praticar a escuta compassiva e a fala consciente, aprendi a me comunicar de maneira mais eficaz e empática. Percebi que muitos dos conflitos que havia experimentado no passado eram resultado de mal-entendidos e falta de comunicação verdadeira. Um exemplo marcante disso ocorreu com meu pai. Por anos tivemos um relacionamento tenso, cheio de expectativas não atendidas e comunicação truncada. Decidido a aplicar o que havia aprendido, convidei-o para um café. Em vez de tentar convencê-lo de meu ponto de vista ou me defender, simplesmente pratiquei a escuta atenta. Pela primeira vez, realmente ouvi suas preocupações, medos e esperanças. Ao final da conversa, ambos tínhamos lágrimas nos olhos, sentindo uma conexão que há muito tempo estava perdida. Este evento me fez perceber o poder transformador da compaixão e da compreensão. Comecei a ver que todos os seres, independentemente de suas ações, buscam a felicidade e querem evitar o sofrimento. Esta compreensão me ajudou a desenvolver mais empatia, mesmo em situações desafiadoras. À medida que minha prática se aprofundava, comecei a explorar o conceito budista de não-eu, ou anatta. Este ensinamento propõe que não há um eu fixo e imutável, mas sim um fluxo contínuo de experiências, pensamentos e sensações. No início, achei este conceito difícil de compreender e aceitar. Afinal, eu sempre me vi como uma entidade separada e distinta. Mas através da prática da meditação e da autoobservação, comecei a ver a verdade neste ensinamento. Percebi que minha identidade não era fixa, mas fluida e em constante mudança. Os gostos, opiniões e até mesmo a personalidade que eu considerava eu estavam em constante evolução. Esta compreensão me trouxe uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado antes. Com esta nova perspectiva, comecei a me apegar menos às minhas opiniões e a estar mais aberto a diferentes pontos de vista. Isso não apenas melhorou meus relacionamentos, mas também me tornou mais adaptável e resiliente diante das mudanças da vida. Um dia, durante uma caminhada matinal, tive uma epifania. Observando as folhas caindo das árvores, entendi profundamente a natureza impermanente de todas as coisas. Percebi que, assim como as estações mudam, tudo na vida está em constante fluxo. Esta compreensão me encheu de uma sensação de paz e aceitação. Foi neste momento que tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Decidi deixar minha carreira corporativa e me dedicar integralmente ao estudo e prática do budismo. Não foi uma decisão fácil, e muitos dos meus amigos e familiares acharam que eu estava louco. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que este era o caminho certo para mim. Vendi a maioria dos meus pertences, doei uma boa parte para instituições de caridade e, com uma mochila nas costas, parti em busca de um mosteiro que pudesse me aceitar como noviço. Minha jornada me levou a diferentes partes do mundo, de mosteiros zen no Japão a retiros de meditação na Tailândia.
Cada experiência trouxe novos insights e desafios. Aprendi que o caminho espiritual não é sempre fácil ou confortável, mas cada obstáculo é uma oportunidade para o crescimento. Se está gostando dos conselhos, considere se inscrever no canal. Obrigado. Voltamos à história. Finalmente encontrei meu lar espiritual em um pequeno mosteiro nos Himalaias. Foi lá que recebi meus votos monásticos e adotei o nome Tenzin, que significa detentor dos ensinamentos. A vida no mosteiro era simples, mas profundamente satisfatória. Acordávamos antes do amanhecer para a meditação matinal, seguida por tarefas diárias como limpeza, jardinagem e estudo dos textos budistas. Cada atividade era uma oportunidade para praticar a atenção plena e cultivar a sabedoria. Uma das lições mais importantes que aprendi foi sobre o desapego. No mosteiro, tínhamos poucas posses pessoais, e isso me ensinou que a verdadeira felicidade não vem da acumulação de bens materiais, mas da paz interior e das conexões significativas que fazemos. Lembro-me de um dia em que estava varrendo o pátio do mosteiro. Enquanto varria, notei como minha mente vagava para o passado, pensando em todas as coisas que havia deixado para trás. Meu apartamento luxuoso, meu carro esportivo, minha conta bancária recheada. Por um momento, senti uma pontada de arrependimento. Mas então respirei fundo e trouxe minha atenção de volta para o presente momento. Senti o cabo da vassoura em minhas mãos. Ouvi o som suave das folhas sendo varridas, vi a beleza das montanhas ao redor. Naquele instante, percebi que tinha tudo o que precisava. A simplicidade da minha vida atual me trouxe uma paz que todo o luxo do mundo não poderia comprar. Esta lição de desapego se estendeu além das posses materiais. Aprendi a não me apegar rigidamente a ideias, opiniões ou até mesmo a minha própria identidade. Isso me trouxe uma flexibilidade mental que tornou muito mais fácil lidar com as mudanças e desafios da vida. Outra prática fundamental que aprendi no mosteiro foi a meditação Loving Kindness ou Metta Bhavana. Esta prática envolve cultivar sentimentos de bondade amorosa, primeiro para si mesmo, depois para os entes queridos, para pessoas neutras, para pessoas difíceis e, finalmente, para todos os seres. No início, achei esta prática desafiadora, especialmente quando se tratava de direcionar sentimentos de bondade para pessoas com quem eu tinha conflitos. Mas com o tempo, percebi como ela estava transformando meu coração. Gradualmente, comecei a ver todos os seres com mais compaixão e compreensão. Um exemplo poderoso disso ocorreu quando recebi a notícia de que um antigo colega de trabalho, que sempre havia sido hostil comigo, estava passando por um momento difícil. Em vez de sentir satisfação ou indiferença, meu coração se encheu de compaixão. Enviei-lhe uma mensagem de apoio, sem esperar nada em troca. Para minha surpresa, isso levou a uma reconciliação e ao início de uma amizade genuína. À medida que os anos passavam no mosteiro, minha compreensão dos ensinamentos budistas se aprofundava. Aprendi sobre os conceitos de karma e renascimento, não como dogmas a serem aceitos cegamente, mas como princípios a serem investigados através da experiência pessoal. O karma, entendi, não é um sistema de punição e recompensa, mas sim a lei natural de causa e efeito. Cada ação que realizamos, seja com o corpo, a fala ou a mente, tem consequências. Esta compreensão me fez mais consciente de minhas ações e suas potenciais repercussões. Quanto ao renascimento, aprendi a vê-lo não apenas como algo que acontece após a morte, mas como um processo contínuo que ocorre a cada momento. A cada instante, morremos para o momento anterior e renascemos no próximo. Esta perspectiva me ajudou a abraçar a mudança e a ver cada momento como uma oportunidade para um novo começo. Uma das experiências mais profundas que tive no mosteiro foi durante um retiro de silêncio de 30 dias. Durante esse período, não falávamos nem nos comunicávamos de forma alguma, exceto para instruções necessárias. Passávamos a maior parte do dia em meditação, alternando entre sessões sentadas e caminhadas. Nos primeiros dias, minha mente estava inquieta, cheia de pensamentos e memórias, mas gradualmente, à medida que me entreguei à prática, comecei a experimentar estados de clareza e tranquilidade
que nunca havia conhecido antes. Em um momento particularmente poderoso, tive uma experiência que os budistas chamam de insight na natureza da realidade. Por um breve instante, vi claramente a interconexão de todas as coisas, a natureza ilusória do ego e a verdadeira essência da existência. Foi uma experiência profunda e transformadora que moldou minha prática e minha vida dali em diante. Nos dias que se seguiram, me vi refletindo sobre essa experiência, tentando integrá-la em minha compreensão do mundo e de mim mesmo. Percebi que o controle emocional que eu buscava não era uma repressão das emoções, mas sim uma compreensão mais profunda de sua natureza e origem. Uma manhã, enquanto meditava sob uma árvore no jardim do mosteiro, tive outro insight poderoso. Percebi que nossas emoções são como ondas no oceano de nossa consciência. Elas surgem, crescem e eventualmente se dissipam. O segredo não está em tentar parar as ondas, mas em aprender a surfar nelas com graça e equilíbrio. Compartilhei essa reflexão com meu mestre durante nossa próxima sessão de ensino. Ele sorriu gentilmente e disse: "Muito bem, jovem monge, você está começando a entender. Mas lembre-se, o verdadeiro desafio é aplicar esse conhecimento na vida cotidiana." Suas palavras me inspiraram a buscar maneiras de trazer essa compreensão para situações práticas. Comecei a observar minhas reações emocionais com mais atenção, não para julgá-las, mas para entendê-las melhor. Por exemplo, certa vez, durante uma tarefa de limpeza do templo, acidentalmente derrubei e quebrei um vaso antigo e valioso. Minha reação imediata foi de pânico e autorrecriminação. Mas então, lembrando-me dos ensinamentos, respirei fundo e observei essas emoções surgindo em minha mente. Percebi que o medo e a culpa eram reações condicionadas, não a realidade da situação. Aceitei o que havia acontecido, reconheci minha responsabilidade sem me julgar duramente e me concentrei em limpar os cacos e informar o ocorrido ao monge responsável. Para minha surpresa, quando relatei o incidente, o monge sênior sorriu e disse: "Excelente. Você nos deu uma oportunidade perfeita para praticar o desapego e a aceitação da impermanência. Agora vamos meditar sobre isso juntos." Essa experiência me ensinou uma lição valiosa sobre como nossas reações emocionais moldam nossa realidade. Se eu tivesse me entregado ao pânico e à culpa, teria criado mais sofrimento para mim mesmo e para os outros. Em vez disso, ao praticar a atenção plena e a aceitação, transformei um acidente em uma oportunidade de crescimento. Conforme os meses passavam, comecei a notar mudanças sutis mas significativas em meu comportamento e estado mental. Situações que antes me deixavam ansioso ou irritado, agora pareciam menos desafiadoras. Aprendi a parar, respirar e observar minhas emoções antes de reagir. Uma prática que achei particularmente útil foi o cultivo da gratidão. Todas as manhãs, antes de começar minhas tarefas diárias, eu passava alguns minutos refletindo sobre as coisas pelas quais era grato. Isso poderia ser algo tão simples quanto o ar que respirava, a comida em minha tigela, ou a oportunidade de aprender e crescer. Essa prática de gratidão teve um efeito profundo em minha perspectiva. Comecei a ver beleza e valor em coisas que antes considerava comuns ou insignificantes. Isso, por sua vez, aumentou minha sensação de contentamento e reduziu meu apego a desejos materiais. Um dia, durante uma palestra para visitantes do mosteiro, compartilhei algumas dessas experiências e práticas. No meio de minha fala, fiz uma pausa e disse: "Se está gostando dos conselhos, considere se inscrever no canal. Obrigado. Voltamos à história." Essa frase era um lembrete que usávamos para manter nossos ouvintes engajados, uma prática que misturava a tradição com a modernidade de uma maneira única. Continuando minha palestra, enfatizei a importância da paciência no processo de controle emocional. Expliquei que, assim como uma árvore não cresce da noite para o dia, o domínio de nossas emoções é um processo gradual que requer prática constante e compaixão para conosco. Para ilustrar esse ponto, compartilhei uma história pessoal. Quando entrei pela primeira vez no mosteiro, eu era impaciente e facilmente frustrado.
Queria alcançar a iluminação imediatamente e ficava irritado quando as coisas não aconteciam no meu ritmo desejado. Um dia, meu mestre me deu a tarefa de cuidar do jardim zen do mosteiro. Eu deveria rastelar a areia todos os dias, criando padrões perfeitos. No início, achei a tarefa tediosa e sem sentido, mas com o tempo, comecei a ver como cada movimento do rastelo era uma oportunidade para praticar a atenção plena. Aprendi a focar minha atenção no momento presente, no movimento do rastelo, no som da areia sendo movida. Gradualmente, a tarefa se tornou uma forma de meditação em movimento. E, para minha surpresa, comecei a notar que essa prática estava afetando outras áreas da minha vida. Tornei-me mais paciente em minhas interações com os outros, mais tolerante com os pequenos aborrecimentos do dia a dia. Percebi que, assim como eu não podia forçar a areia a formar padrões perfeitos imediatamente, também não podia forçar meu crescimento espiritual ou dos outros. Essa lição de paciência e aceitação se provou inestimável em minha jornada de controle emocional. Aprendi que as emoções, assim como a areia no jardim zen, estão em constante fluxo. Nossa tarefa não é tentar controlá-las completamente, mas sim aprender a trabalhar com elas de maneira habilidosa e compassiva. À medida que continuava minha prática, comecei a perceber que o verdadeiro controle emocional não era sobre suprimir ou negar nossas emoções, mas sim sobre desenvolver uma relação mais sábia e equilibrada com elas. Era sobre criar espaço entre o estímulo e a resposta, permitindo-nos escolher como reagir em vez de sermos dominados por reações automáticas. Uma prática que achei particularmente útil nesse aspecto foi a meditação da compaixão, ou Metta Bhavana. Nesta prática, começamos gerando sentimentos de amor e bondade para nós mesmos. Depois, gradualmente, expandimos esses sentimentos para incluir outras pessoas, até mesmo aqueles com quem temos dificuldades. No início, achei desafiador gerar esses sentimentos, especialmente para pessoas que eu considerava difíceis. Mas, com prática persistente, comecei a notar uma mudança sutil em minha atitude. Tornei-me mais compreensivo e menos julgador, tanto comigo mesmo quanto com os outros. Um incidente em particular ilustrou o impacto dessa prática em minha vida. Um dia, enquanto eu estava na cidade vizinha fazendo compras para o mosteiro, um homem esbarrou em mim rudemente, derrubando minhas sacolas. Minha reação instintiva foi de irritação, mas antes que eu pudesse expressar isso, lembrei-me de minha prática de compaixão. Respirei fundo e me perguntei: o que poderia estar acontecendo na vida desta pessoa para fazê-la agir assim? Talvez ele estivesse passando por um momento difícil, ou talvez estivesse apenas tendo um dia ruim. Em vez de reagir com raiva, ofereci um sorriso gentil e perguntei se ele estava bem. Para minha surpresa, o homem parou, olhou para mim com uma expressão de choque e então começou a se desculpar profusamente. Ele explicou que havia acabado de perder seu emprego e estava tão distraído com suas preocupações que não estava prestando atenção por onde andava. Aquele momento de compaixão não apenas evitou um confronto desagradável, mas também criou uma conexão humana genuína. O homem me ajudou a recolher minhas compras e acabamos tendo uma conversa significativa sobre as dificuldades da vida e a importância da bondade. Essa experiência me ensinou o poder transformador da compaixão. Ao responder com bondade, em vez de reatividade, não apenas melhoramos nossas próprias emoções, mas também temos o potencial de impactar positivamente as vidas dos outros. À medida que minha prática se aprofundava, comecei a perceber que o controle emocional não era um estado final a ser alcançado, mas sim uma jornada contínua. Cada dia trazia novos desafios e oportunidades para praticar e crescer. Uma das lições mais importantes que aprendi foi sobre a natureza da felicidade. Muitas pessoas buscam o controle emocional na esperança de eliminar todas as emoções negativas e viver em um estado de felicidade perpétua. No entanto, descobri que essa busca muitas vezes leva à frustração e ao sofrimento. Em vez disso, aprendi a ver a felicidade não como um estado emocional constante,
mas como uma capacidade de estar presente e em paz com qualquer que seja a experiência do momento. Isso incluía a capacidade de estar com emoções difíceis sem ser dominado por elas. Por exemplo, quando recebi a notícia de que um membro querido de minha família havia falecido, permiti-me sentir plenamente a tristeza e o luto. Não tentei reprimir essas emoções ou me forçar a ficar feliz. Em vez disso, usei minha prática para criar um espaço de aceitação e compaixão para minha dor. Meditei sobre a natureza impermanente de todas as coisas, incluindo a vida. Refleti sobre a gratidão que sentia por ter conhecido e amado essa pessoa. E ao fazer isso, descobri que era possível experimentar uma sensação de paz mesmo em meio à tristeza. Essa experiência me ensinou que o verdadeiro controle emocional não é sobre não sentir emoções difíceis, mas sim sobre como nos relacionamos com essas emoções. É sobre desenvolver a capacidade de estar presente com nossas experiências, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, sem nos perdermos nelas. Conforme compartilhava essas lições com os outros, seja através de palestras formais ou conversas casuais, comecei a perceber o impacto que essas práticas podiam ter na vida das pessoas. Vi visitantes do mosteiro chegarem estressados e ansiosos e partirem com uma nova sensação de calma e propósito. Um caso particularmente marcante foi o de uma jovem mulher que veio ao mosteiro em um estado de profunda depressão. Ela havia perdido seu emprego, terminado um relacionamento de longo prazo e estava lutando para encontrar sentido em sua vida. Durante sua estadia, ensinei-lhe algumas práticas básicas de mindfulness e controle emocional. Incentivei-a a começar cada dia com uma breve meditação de gratidão, a praticar a atenção plena em suas atividades diárias e a usar a técnica de parar e respirar quando se sentisse sobrecarregada. Semanas depois, recebi uma carta dela. Ela escreveu que, embora suas circunstâncias externas não tivessem mudado drasticamente, sua perspectiva e sua capacidade de lidar com os desafios haviam se transformado. Ela havia começado a ver suas dificuldades não como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades de crescimento e aprendizado. Essa carta me lembrou do poder transformador dessas práticas e reforçou meu compromisso de compartilhá-las com o maior número possível de pessoas. Percebi que o controle emocional não era apenas uma prática pessoal, mas uma ferramenta poderosa para criar mudanças positivas no mundo. À medida que os anos passavam, continuei a aprofundar minha prática e a refinar minha compreensão do controle emocional. Aprendi que, assim como um jardineiro cuida pacientemente de suas plantas, nós devemos cultivar constantemente nosso equilíbrio emocional. Uma prática que se tornou central em minha rotina diária foi o que eu chamo de check-in emocional. Várias vezes ao dia, fazia uma pausa para observar meu estado emocional. Não para julgar ou tentar mudar o que estava sentindo, mas simplesmente para reconhecer e aceitar minhas emoções no momento presente. Essa prática me ajudou a desenvolver uma maior consciência de meus padrões emocionais e me permitiu responder de maneira mais hábil a situações desafiadoras. Por exemplo, comecei a notar que tendia a ficar mais irritado no final da tarde, quando estava cansado. Reconhecendo isso, pude ajustar minha rotina para incluir um breve período de descanso ou meditação nesse horário, o que muitas vezes prevenia reações emocionais desnecessárias. Outra prática que encontrei particularmente útil foi o cultivo do desapego. No budismo, o apego é visto como uma das principais causas do sofrimento. Aprendi que muitas de nossas reações emocionais negativas surgem de nosso apego a certas ideias, expectativas ou resultados. Para trabalhar com isso, comecei a praticar o que chamei de meditação do deixar ir. Nesta prática, visualizava algo a que estava apegado. Poderia ser uma ideia sobre mim mesmo, uma expectativa sobre como as coisas deveriam ser, ou até mesmo um objeto material. E então, gentilmente, imaginava-me soltando esse apego, como se estivesse soltando um balão no ar. No início, essa prática parecia difícil e às vezes até assustadora. Tinha medo de que, ao soltar meus apegos, perderia algo importante. Mas com o tempo,
comecei a perceber que o desapego não significava não se importar ou ser indiferente. Em vez disso, era sobre criar espaço para a aceitação e a flexibilidade. Um exemplo poderoso disso ocorreu quando fui convidado para liderar um retiro de meditação em outro mosteiro. Eu havia planejado meticulosamente cada aspecto do retiro e estava muito apegado à ideia de que tudo correria exatamente como eu havia imaginado. No entanto, logo no primeiro dia, uma forte tempestade causou uma queda de energia que durou horas, interrompendo completamente meu cronograma cuidadosamente planejado. Inicialmente, senti uma onda de frustração e ansiedade. Mas então, lembrando-me de minha prática de desapego, respirei fundo e me perguntei: posso soltar minhas expectativas e trabalhar com o que está acontecendo agora? Surpreendentemente, ao soltar meu apego ao plano original, fui capaz de improvisar uma série de atividades que acabaram sendo ainda mais significativas para os participantes. Usamos a escuridão como uma oportunidade para praticar a meditação na escuridão, algo que muitos nunca haviam experimentado antes. Essa experiência de insight foi profunda e transformadora. Percebi que minha busca pelo controle emocional era, na verdade, uma jornada de autoconhecimento e aceitação. A verdadeira paz não vinha de controlar as emoções, mas de compreendê-las e aceitá-las como parte da experiência humana. Nos dias que se seguiram, dediquei-me ainda mais à prática da atenção plena. Comecei a observar meus pensamentos e emoções sem julgamento, como um observador curioso. Percebi que muitas das minhas angústias vinham da resistência ao que estava acontecendo no momento presente. Uma manhã, enquanto meditava à beira de um riacho, tive outro insight poderoso. A água que fluía diante de mim era uma metáfora perfeita para a impermanência da vida. Assim como não podemos segurar a água que passa, não podemos nos agarrar a momentos ou emoções. Tudo está em constante mudança. Essa compreensão me trouxe uma sensação de liberdade. Percebi que não precisava mais lutar contra minhas emoções ou tentar controlá-las a todo custo. Em vez disso, poderia aprender a fluir com elas, como a água do riacho que contorna as pedras em seu caminho. Comecei a incorporar essa sabedoria em minha vida diária. Quando sentia ansiedade, em vez de tentar suprimi-la, eu a reconhecia e a aceitava. Olá, ansiedade, eu dizia mentalmente. Eu sei que você está aqui e está tudo bem. Surpreendentemente, essa aceitação muitas vezes diminuía a intensidade da emoção. À medida que praticava essa abordagem, notei mudanças significativas em minha vida. Meus relacionamentos melhoraram, pois eu estava mais presente e menos reativo. Meu trabalho se tornou mais fluido e criativo, pois não estava mais preso ao medo do fracasso. Se está gostando dos conselhos, considere se inscrever no canal. Obrigado. Voltamos à história. Uma das lições mais valiosas que aprendi foi sobre a compaixão. Não apenas a compaixão pelos outros, mas também por mim mesmo. Percebi que havia sido meu crítico mais duro por anos, exigindo perfeição em todos os aspectos da minha vida. Ao cultivar a autocompaixão, aprendi a ser gentil comigo mesmo nos momentos de dificuldade. A prática da gratidão também se tornou central em minha vida. Todas as manhãs, antes de começar minha meditação, eu listava mentalmente 5 coisas pelas quais era grato. Às vezes eram coisas simples, como o calor do sol no rosto ou o sabor do chá. Outras vezes, eram realizações mais profundas ou conexões com pessoas queridas. Essa prática mudou minha perspectiva, ajudando-me a ver a beleza e a abundância que já existiam em minha vida. O desapego foi outro conceito que revolucionou minha abordagem à vida. Comecei a questionar minhas posses e a simplificar meu estilo de vida. Descobri que quanto menos eu me apegava às coisas materiais, mais livre e leve me sentia. Isso se estendeu também às minhas ideias e crenças. Aprendi a segurar minhas opiniões com leveza, aberto a novos pontos de vista e aprendizados. À medida que minha jornada espiritual progredia, comecei a compartilhar meus aprendizados com outros. Iniciei um pequeno grupo de meditação em minha comunidade e fiquei surpreso com o interesse que despertou. Pessoas de todas as idades e origens vinham para aprender sobre mindfulness
e práticas budistas. Um dia, durante uma dessas sessões, uma participante me perguntou como lidar com a raiva. Compartilhei com ela uma técnica que havia aprendido. Quando sentir raiva surgindo, pare por um momento. Respire profundamente e tente localizar onde você sente a raiva em seu corpo. É um aperto no peito? Um calor no rosto? Apenas observe essa sensação sem julgamento. Em seguida, imagine-se dando um passo para trás e vendo a situação de uma perspectiva mais ampla. Pergunte-se: daqui a 5 anos isso ainda será importante? Muitas vezes, essa perspectiva pode ajudar a diminuir a intensidade da emoção. Vi os olhos dela se iluminarem com compreensão. Momentos como esse me lembravam do poder transformador desses ensinamentos. Conforme os anos passavam, continuei minha prática e meus estudos. Viajei para mosteiros no Tibete e no Japão, aprofundando meu entendimento do budismo e de outras tradições espirituais. Cada experiência adicionava uma nova camada de compreensão à minha prática. Uma das lições mais profundas que aprendi foi sobre a natureza do sofrimento. O Buda ensinou que o sofrimento é uma parte inevitável da vida, mas que podemos aprender a lidar com ele de maneira sábia. Compreendi que muito do nosso sofrimento vem não dos eventos em si, mas de nossa reação a eles. Lembro-me de um momento particularmente desafiador quando recebi a notícia de que um amigo próximo estava gravemente doente. Inicialmente, fui tomado pela tristeza e pelo medo. Mas então, lembrando-me dos ensinamentos, respirei fundo e observei essas emoções. Reconheci a dor, mas não me deixei ser consumido por ela. Em vez disso, canalizei minha energia para apoiar meu amigo da melhor maneira possível. Essa experiência me ensinou muito sobre como lidar com as dificuldades da vida. Percebi que não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas podemos escolher como responder. Essa compreensão me trouxe uma sensação de paz e resiliência que carrego comigo até hoje. Ao longo dos anos, vi muitas pessoas se beneficiarem dessas práticas. Vi executivos estressados encontrarem equilíbrio através da meditação. Casais à beira do divórcio reconstruírem seus relacionamentos através da comunicação consciente, e pessoas lidando com doenças crônicas encontrarem força e aceitação através da mindfulness. Uma das histórias mais marcantes foi a de uma jovem que estava lutando contra a depressão. Ela começou a frequentar nossas sessões de meditação e gradualmente notei uma mudança nela. Sua postura se tornou mais ereta, seus olhos mais brilhantes. Um dia, após uma sessão, ela me procurou com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em anos, ela disse, eu me sinto esperançosa. Percebi que não sou meus pensamentos negativos. Posso observá-los vir e ir, sem me identificar com eles. Momentos como esse me lembravam do porquê eu havia escolhido esse caminho. Cada vida tocada, cada momento de insight compartilhado, era uma confirmação da sabedoria desses ensinamentos antigos. À medida que envelheço, sinto uma profunda gratidão por tudo o que aprendi e experimentei. Vejo agora que o controle emocional que eu buscava inicialmente era apenas o começo de uma jornada muito mais profunda. Não se trata de controlar as emoções, mas de compreendê-las, aceitá-las e usá-las como ferramentas para o crescimento e a compreensão. Hoje, aos 70 anos, continuo minha prática diária. Cada manhã, acordo antes do amanhecer para meditar. Observo meus pensamentos e emoções surgirem e passarem como nuvens no céu. Sinto uma profunda conexão com tudo ao meu redor, as árvores, o vento, as pessoas que passam na rua. Minha vida não é isenta de desafios. Ainda experimento momentos de tristeza, frustração e medo. Mas agora vejo essas emoções como professoras, cada uma oferecendo uma lição valiosa. A diferença é que não sou mais controlado por elas. Em vez disso, danço com elas, aceitando sua presença e aprendendo o que têm a ensinar. Olhando para trás em minha jornada, vejo que cada passo, cada desafio, cada momento de alegria e tristeza foi necessário. Todos eles me trouxeram a este momento presente, onde posso sentar em paz, grato pela vida em todas as suas formas. Se há um conselho que posso deixar para aqueles que estão começando sua própria jornada de autodescoberta,
e equilíbrio emocional é este: seja paciente e gentil consigo mesmo. A mudança não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, às vezes doloroso, mas sempre transformador. Pratique a atenção plena diariamente, mesmo que por apenas alguns minutos. Observe seus pensamentos e emoções sem julgamento. Cultive a gratidão pelas pequenas coisas da vida. Seja compassivo consigo mesmo e com os outros. E lembre-se sempre, você não é suas emoções ou pensamentos. Você é o observador consciente, capaz de escolher como responder a cada momento. À medida que o sol se põe e concluo esta reflexão, sinto uma profunda paz. Sei que minha jornada continua e cada dia traz novas oportunidades para aprender, crescer e compartilhar. Que todos os seres possam encontrar paz e liberdade em suas próprias jornadas.